pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da eletricidade, né? Que hoje vai falar para vocês sobre quadros de distribuição, tá? Quadros de distribuição para uma edificação aí comercial ou residencial, beleza? Queria compartilhar uma informação com vocês que é muito grave, pessoal. Estudos, né, demonstraram que cerca de 95% das edificações brasileiras sequer atendem, tá, os requisitos mínimos prescritos aí pela NBR 5410, né? Então nós temos que só entre 5 e 3% das edificações atende o básico, tá? Isso nos preocupa bastante aí, né? Isso coloca em xeque aí a capacidade dos nossos profissionais, ou seja, aqueles caras que estão evidentemente aí no mercado se dizendo ser eletricista, tá? Eles engrossam esse caldo aí, né? Isso é muito grave, tá? E eu queria dizer para vocês que um quadro de distribuição ele não se restringe apenas a disjuntores, pessoal. Um quadro de distribuição ele precisa ter 3 níveis de proteção, né? Como esse quadro aqui que nós estamos mostrando para vocês agora, tá? Então nós temos nesse quadro de distribuição aqui, pessoal, 3 níveis de proteção, tá? Proteção contra curto-circuito e sobrecargas, né, em condutores, proteção contra choques em pessoas e fugas de corrente à massa e proteção contra surtos transitórios de tensão, tá? Ao contrário do que muita gente imagina, o disjuntor, que são esses caras aqui, ó, eles não protegem pessoas contra choques e muito menos protege equipamentos eletroeletrônicos contra surtos transitórios de tensão, né? Que são picos de tensão superiores aí à tensão nominal dos equipamentos. Como eu disse, qualquer tensão acima num circuito monofásico, por exemplo, onde a tensão entre fase neutro é 220 volts, qualquer tensão acima de 234 volts pode ser perigosa para equipamentos, assim como tensões abaixo de 200 volts também podem ser perigosas, tendo em vista que podem provocar o aquecimento de alguns circuitos, tá? Só que o DPS, que é esse cara aqui, ele só atua quando você tem tensões superiores aí à sua tensão nominal. No caso desse cara aqui é 275 volts, tá? A gente fez um vídeo dedicado sobre DPS, você pode clicar aqui e ver o link neste vídeo aqui. A gente só queria mostrar para vocês realmente um quadro de distribuição com 3 níveis de proteção, tá? Portanto, o disjuntor é o cara que só vai proteger os condutores, né? Então o DR é o cara que vai proteger pessoas contra choques e fugas de corrente à massa, né? Portanto, esse cara aqui é de 30 mA e a sua corrente nominal é de 40 amperes. Esse 40 amperes aqui, ele não quer dizer que ele atua em curto-circuito. Esse cara não enxerga curto-circuito, portanto sempre tem que ser ligado em série com o disjuntor, tá? Se você quiser um DR que atua também contra curto-circuitos, aí você compra um DDR, tá? E não um DR, beleza, pessoal? A gente também falou sobre esse assunto, inclusive o nosso vídeo que trata de DR é um campeão de audiência aí na internet. Então, pessoal, esse número ele nos preocupa bastante, né? Ou seja, 95% das edificações brasileiras não atendem sequer as normas básicas pregadas aí pela NBR 5410, tá? Normas essas que tratam das cores dos condutores, né? A seção transversal dos condutores, o dimensionamento dos disjuntores, né? A questão dos DRs e DPS, tá? A questão dos aterramentos, a questão das tomadas, enfim, né? É muito difícil você ver uma edificação que atenda plenamente essas questões aí, tá? Por exemplo, nós temos aqui condutores de 2,5, tá? Sendo azul, o azul, segundo a norma NBR 5410, né? Ele é dedicado para neutro. O neutro não pode ser outra cor a não ser o azul, azul claro, né? O condutor de proteção terra tem que ser verde ou verde e amarelo, tá? E o condutor de fase pode ser qualquer cor, desde que não sejam essas duas aqui. Normalmente a gente vê muito vermelho, preto e branco aí, né? Para separar as 3 fases aí, tá? Outra coisa, disjuntor, pessoal, ele é o cara que vai apenas proteger o condutor
contra curto-circuito e sobrecarga. E o disjuntor ele tem 3 curvas, tá? Não é simplesmente colocar um disjuntor lá e não, tem 3 curvas. Existe a curva B, a curva C e a curva D, tá? Se você quiser se inteirar melhor sobre essas questões das curvas, clique aqui neste link, nós temos um vídeo dedicado que trata disso, tá? Um exemplo, disjuntor para chuveiro elétrico ou cargas predominantemente resistivas, obrigatoriamente tem que ser curva B, é um cara mais rápido, né? Já para cargas predominantemente indutivas, aí tem que ser C, tá? C ou D, só sendo que D é mais indicado para circuitos industriais, beleza? Mas se você quiser se inteirar melhor sobre esse assunto, veja o vídeo que trata desse assunto aqui, né, que é bastante esclarecedor, tá? Um quadro como esse aqui, por exemplo, ele tem que ter barramento dedicado para neutro, onde todos os neutros vão aqui, né? E barramento de equipotencialização para o condutor de proteção terra também, onde toda a malha de aterramento tem que vir aqui, tá? Pessoal, se você tiver 500 hastes enfiadas, né, numa edificação, é importante que todas elas sejam equipotencializadas, ou seja, todas elas venham para um barramento comum. Você não pode ter hastes separadas, né, em circuitos separados, porque isso piora muito aí a situação do aterramento, tá? Muito perigoso isso aí, tem que ser equipotencializado. Portanto, nós temos aqui um quadro com 3 níveis de proteção. Esse cara aqui, ele é o DR, é um DR de 30 mA, né? É o cara que vai proteger pessoas contra choques e fugas de corrente à massa. Nós temos um vídeo que trata especificamente sobre DRs, inclusive é um dos campeões brasileiros de audiência aí, com mais de 500 mil visualizações, sucesso absolutamente na internet, né? Que trata mais sobre esse assunto. E finalmente nós temos aqui os DPS, sendo um para cada fase e um dedicado para neutro, tá? Não é a mesma coisa, existe um dedicado para neutro, lembrando que num circuito como esse aqui, que tem 3 níveis de proteção, tá? O condutor de aterramento jamais pode ser comum ao condutor neutro em nenhuma instância do circuito, pessoal. Nenhuma, senão o DR não vai funcionar, beleza? Não vai funcionar, ele vai entender como uma fuga e vai disparar, tá? Então nós temos aqui o DPS, que é o cara que vai proteger o circuito contra surtos transitórios de tensão. Nesse caso aqui, esse cara ele é de 275 volts por 90 kA. Se você quiser saber o que significam esses termos, nós temos um vídeo dedicado sobre isso, muito legal também, e campeão de acesso na internet. Você clique aqui e saiba o que é um DPS e como dimensionar um DPS de acordo aí com as normas brasileiras, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, um abraço e até o nosso próximo bate-papo.